Pronto, agora sim. Muito bem. Então, deixa eu apresentar aqui o irmão Emanuel. Ele é diácono na Assembleia de Deus em Campina Grande, certo? E irmão Emanuel é teólogo, né? Teólogo. Eu não lembro mais aqui qual foi as instituições, né? Mas o IBAD, né, também foi uma das instituições. E uma coisa importante, o irmão Emanuel, ele foi um dos responsáveis por me influenciar a buscar por teólogos da nossa denominação, né, teólogos pentecostais, e me influenciou a estudar sobre o pentecostalismo e, é, e eu fico feliz pela vida do irmão Emanuel, certo? É um jovem rapaz casado já que tem servido na obra do Senhor, tem ajudado bastante a jovens que não conhecem, né, a denominação, a teologia da denominação. Então, eu acredito que as pessoas que estão ouvindo essa live vai ser abençoado por Deus através dele. Então, irmão Emanuel, vamos iniciar a nossa... Estou aqui no meu quarto, meus irmãos estão ali no escritório, então no meio improviso aqui. Vamos Então lá. vamos iniciar a nossa live, né? Nosso assunto, tratando de um assunto. Esse assunto é importante, né? Porque são poucas as pessoas que conhecem sobre a história da nossa igreja. E eu gostaria de iniciar já fazendo uma pergunta. Nós sabemos que a Assembleia de Deus, né, foi fundada por meio de dois missionários, né? Esses dois missionários se chamaram Daniel Berg e Gunnar Wingre. Eu queria que você dissesse, que você falasse aí, nos contasse quem eram esses missionários, como eles chegaram ao Brasil, como eles vieram, não, quem eram esses missionários, né? Amém. Muito bom. Quero parabenizar, primeiramente, você, Cadson, pela iniciativa dessas transmissões. Parabenizar a igreja, a Assembleia de Deus aí na cidade do Governador de Centro Rosado. Que Deus ele venha continuar abençoando todos os irmãos aí desta amada igreja, o pastor da igreja, os jovens também. Que Deus ele venha continuar enriquecendo a vida de cada um. E eu quero ressaltar a importância de um trabalho como esse, porque como você bem nos informou, bem nos falou, é muito comum, às vezes, nós não termos uma instrução, né, a respeito da nossa história. Infelizmente, nós ficamos limitados apenas àquilo que nós ouvimos no púlpito e não buscamos um pouco mais. Mas eu louvo a Deus por atitudes e iniciativas como essa. E nós estamos aqui na intenção de instruir os irmãos e auxiliá-los naquilo que Deus já tem nos instruído, nos concedido. Eu não quero somente falar sobre a nossa história, como também no decorrer da nossa exposição, do nosso bate-papo, eu vou estar aqui indicando alguns livros para os irmãos que quiserem adquirir, pesquisar mais sobre o assunto, certo? Então vamos lá. Respondendo a sua pergunta inicial, quem foram, né, Daniel Berg e Gunnar Wingren? Eu quero responder essa pergunta já apontando para duas obras importantíssimas sobre a história do movimento pentecostal e da Assembleia de Deus no Brasil, né? Eu quero ressaltar as obras Enviado por Deus, escrita pelo Daniel Berg. Isso aqui é uma compilação dos escritos do Diário de Daniel Berg e o Diário de um Pioneiro, que também é compilação dos escritos de Gunnar Wingren pelo seu filho Ivar Wingren, certo? Então, eu quero fazer também uma diferenciação aqui aos irmãos. Eu quero diferenciar ou distinguir o movimento pentecostal da Assembleia de Deus, certo? É necessário essa distinção, porque existem muitos irmãos que
quando falam de movimento pentecostal, pensam que estão falando de Assembleia de Deus. Prestem atenção. O movimento pentecostal é algo maior e mais extenso do que a denominação Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, aliás, é uma comunidade pentecostal, certo? Eu costumo diferenciar dizendo que a Assembleia de Deus não é somente uma denominação, mas ela é uma comunidade. E, por sinal, é a maior comunidade pentecostal do mundo, certo? Então, a Assembleia de Deus está contida no movimento pentecostal. O movimento pentecostal é um movimento do Espírito Santo, é um movimento não institucionalizado e é um movimento que abarca outras instituições, outras denominações diferentes da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, certo? Então, eu quero que os irmãos entendam. O movimento pentecostal ele é maior que a nossa denominação. O movimento pentecostal ele abraça a nossa denominação, porque as nossas práticas e doutrinas decorrem de práticas pentecostais, certo? Então, a Igreja Assembleia de Deus é pentecostal? É. Mas o pentecostalismo não é a Assembleia de Deus, certo? O pentecostalismo é um movimento do Espírito Santo que surgiu de modo organizado em 1906 no chamado e conhecido Avivamento da Rua Azusa. Então, o pentecostalismo é um movimento que acredita em um batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, ou do Espírito Santo. E esse batismo do Espírito Santo, ele capacita o salvo para o serviço, para a anunciação de Cristo como Senhor e Salvador, certo? Diferente dos demais ramos da igreja cristã, os demais ramos da igreja cristã, alguns confundem o batismo em águas com o batismo no Espírito. Outros confundem a conversão ou regeneração com o batismo no Espírito Santo. Então, diferente desses movimentos, o pentecostalismo enxerga e anuncia o batismo no Espírito Santo como sendo um revestimento de poder. Então, todo pentecostal, ele crê, ele acredita nesse batismo de poder, diferente da conversão em sua ontologia, em sua natureza, o conteúdo desse batismo, certo? Então, a Assembleia de Deus ela é pentecostal porque crê no batismo no Espírito Santo. Uma das grandes características também do movimento pentecostal é a crença de que esse batismo no Espírito Santo ele é evidenciado, ele é manifesto exteriormente. Então, existem denominações pentecostais clássicas que não creem que as línguas são a única evidência. Eu destaco aqui a igreja pentecostal Elim, que é uma igreja pentecostal inglesa, lá da Grã-Bretanha, fundada por um evangelista, por irmãos evangelistas chamados George Jeffreys e Stephen Jeffreys. Então, estes dois irmãos fundaram essa denominação, e essa denominação crê que os dons de revelação, ou, melhor dizendo, os dons orais, os dons vocais, como línguas e profecia, são sinais desse batismo. E também temos a Igreja Metodista Pentecostal do Chile, que é uma outra grande igreja que iniciou seus trabalhos coincidentemente com o início do avivamento da Rua Azusa. Então, essa igreja, ela vê os dons espirituais, de modo geral, como sinais do batismo. Mas a maioria esmagadora das denominações pentecostais acreditam nas línguas como única e principal, primeva, inicial evidência do batismo no Espírito. A Igreja Assembleia de Deus, tanto a brasileira quanto a americana, Igreja de Deus, tanto a Igreja de Deus em Cristo,
como a Igreja de Deus do Tennessee, também nos Estados Unidos, com representações aqui no Brasil. Igrejas como a Assembleia Pentecostal do Canadá, são igrejas que creem no batismo no Espírito Santo evidenciado pelo falar em línguas, pela glossolalia, certo? Então vejam só, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela foi fundada por dois missionários suecos, dois missionários batistas suecos, chamados Daniel Berg e Gunnar Wingren. Estes dois missionários se conheceram numa missão pentecostal chamada Missão da Avenida Norte, em Chicago, nos Estados Unidos. Essa missão ela foi fundada por um pastor batista também, chamado William Durham. Esse pastor batista foi um dos pioneiros do grande avivamento da Rua Azusa, em Los Angeles, em 1906, e ele acabou que provocando uma divisão doutrinária naquela missão, na missão da Rua Azusa. Por quê? O avivamento da Rua Azusa era um avivamento de corrente wesleyana. E os irmãos wesleyanos, eles acreditam que o batismo no Espírito Santo, ele é precedido, ele vem após uma purificação interior do coração. Aquilo que no wesleyanismo é chamado de perfeição cristã. Você tem na perfeição cristã a erradicação, o desarraigar do pecado original da essência do homem. Assim ele poderá viver em santidade. Então, esses irmãos que iniciaram o avivamento da Rua Azusa, eles tinham essa influência wesleyana, certo? Tanto é que essas igrejas que esses irmãos vieram delas, eram igrejas chamadas de igrejas holiness, ou igrejas de santidade, certo? Então, o William Durham, como um batista, ele tinha uma perspectiva reformada da santificação. Ele cria que no Calvário, toda obra que nos atinge, toda obra redentora havia sido consumada. Então, ele cria naquilo que nós chamamos de santificação progressiva. Tanto nós, assembleanos, quanto os irmãos reformados, ou não reformados, né? Temos linhagens batistas não reformadas, aí, ou melhor dizendo, não calvinistas. Então, nós temos essa crença em comum. Nós cremos que nós somos santificados posicionalmente quando nos convertemos. Cremos que no momento que somos imersos em Cristo, nós somos santos porque estamos vinculados a Cristo, e cremos que nós experimentamos uma santificação progressiva. O amadurecimento espiritual se dá com o passar dos anos, com o passar do desenvolvimento da nossa vida cristã, certo? Os irmãos que desejarem conhecer melhor essa tradição inicial do pentecostalismo, essa tradição de santidade, eu indico este livro aqui, do Dr. Vincent Sainer, que inclusive, Cadson, o Dr. Vincent Sainer, ele partiu para a eternidade esse ano, né? O ano de 2020 está ruim para todos os segmentos, inclusive o nosso. Perdemos um grande homem, um baluarte da fé pentecostal. Então, indico esse livro aqui, A Tradição de Santidade e do Pentecostalismo, do Dr. Vincent Sainer, editado pela editora arminiana wesleyana, editora Sal Cultural, do meu amigo pastor Eduardo Vasconcelos. Certo? Então, vejam só. Daniel Berg e Gunnar Wingren, pastores batistas, se vincularam nesta missão da Avenida Norte, fundada pelo pastor batista William Durham, que havia recebido o batismo com o Espírito Santo, conforme nós cremos, como sendo um revestimento de poder evidenciado, manifesto, inicialmente por outras línguas. Então, eles receberam também o batismo no Espírito Santo e foram influenciados pela doutrina pentecostal. Agora, um detalhe importante, Cadson, que às vezes muitos irmãos podem confundir, é que
Daniel Berg e Gunnar Wingren não tiveram acesso direto com Rua Azusa, certo? Eles não tiveram como irem até a Rua Azusa, não foram participantes do avivamento em si, mas eles foram atingidos pelos focos de avivamento que se espalharam pelos Estados Unidos através do avivamento da Rua Azusa. Inclusive, esse livro aqui que eu tenho em mãos, ele não é mais editado. Não sei se o doutor Ronaldo Rodrigues aí, de Souza, diretor de publicação da CPAD, não sei se ele vai ter acesso a esse vídeo. Se o senhor tiver, doutor Ronaldo, por favor, reedite esse livro aqui. O Testemunho dos Séculos, escrito pelo Emílio Conde. Nesse livro, o Emílio Conde vai nos falar sobre vários focos de avivamento espalhados no mundo que, entre aspas, né, coincidentemente, se deram no mesmo tempo e na mesma época, ou em época parecida com o do avivamento da Rua Azusa. Então, ele vai falar aqui de focos de avivamento na França, na Alemanha, na Holanda, na Suécia, Noruega, na China, na Índia, certo? No Chile. Então, enquanto o Espírito caía na Rua Azusa neste tempo, em vários outros lugares do mundo, o mesmo Espírito Santo estava sendo derramado de modo efusivo. Inclusive, Cadson, no Brasil, não foi a irmã Celina de Albuquerque a primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo. Não. Foi o pastor Paulo Malaquias, um pastor batista, um homem que havia recebido o batismo no Espírito Santo, se não me falha a memória, no ano de 1899, aqui no Brasil, certo? Nós destacamos a irmã Celina de Albuquerque porque foi a primeira mulher, a primeira pessoa a ser batizada no Espírito Santo no Brasil, sob o ministério de Daniel Berg e Gunnar Wingren, certo? Então vejam só, estes dois jovens solteiros, prestem atenção vocês jovens que estão nos assistindo, eu sei que há no nosso meio um certo preconceito, né? E esse preconceito é recente. Há um certo preconceito nutrido em relação ao ministério dos jovens, mas os fundadores da nossa igreja, eles eram jovens. Quando eu falo jovens, eu falo tanto em relação à idade, quanto em relação ao estado civil. Jovens não casados, certo? Então, eles eram pobres, suecos, que estavam em terra estranha. Eles estavam nos Estados Unidos, em Chicago. Pode falar. Você sabe nos dizer a idade deles, quando chegaram aqui no Brasil, mais ou menos? Vamos lá. Enquanto a gente vai conversando aqui, eu vou... que a data específica, a idade específica eu não tenho em mente, mas enquanto a gente vai conversando, eu vou procurando aqui. Certo? Então, estes dois jovens, meus irmãos, eles chegaram ao Brasil, ou melhor, eles receberam de Deus a comissão para virem ao Brasil no ano de 1910. Eles estavam em uma reunião de oração na missão da Avenida Norte, quando um irmão chamado Adolf Ulding profetizou para eles de uma missão que Deus havia preparado para estes jovens em um lugar do mundo chamado Pará. E o interessante, Cadson, é que eles receberam uma palavra profética em que o Adolf Ulding estava falando em uma outra língua, uma língua que eles não conheciam. E que somente ao chegarem em Nova York e adentrarem no navio Clemente, ao ouvirem a fala de pessoas do Brasil falando português, eles lembraram das línguas que o irmão Adolf havia falado. E eles viram muita semelhança na linguagem, certo? Então eles testificaram que o irmão Adolf Ulding havia profetizado para eles em língua portuguesa. Uma língua que eles ainda não tinham tido o contato, certo? Então, o Daniel Berg
quando chegou ao Brasil em 1910, ele tinha em torno de 26 anos, certo? Ele tinha em torno de 26 anos, jovem, mais jovem do que nós, né? Tu tem quantos anos, Cadson? Tenho 22. Mais jovem que nós, não. Que eu te conheço, né? Oi? Mais jovem que nós, não. Rapaz, eu pensei que tu tinha uns 26, Não. 27. Que é isso? Eu tenho 30, certo? Eu sei que, né, não parece que eu tenho 30. Não parece, não parece. Ainda bem, você vai ficar triste. Então, Daniel Berg tinha em torno de 26 anos quando chegou ao Brasil. E no dia 10 de novembro, eles embarcaram no navio Clemente, lá nos Estados Unidos, em Nova York, e vieram para o Brasil, chegando aqui no dia 19 de novembro de 1910, certo? Então, eles eram suecos, jovens, de classe pobre. Outro detalhe interessante é que o Gunnar Wingren, ele tinha formação teológica. Embora Daniel Berg ele não tinha formação teológica, mas tinha o chamado de Deus. O Gunnar Wingren era formado pelo Seminário Batista Sueco de Chicago. Inclusive a CPAD, anos atrás, editou a tese, a monografia, né, de bacharelado em teologia do Gunnar Wingren sobre o tabernáculo. Então, os irmãos aí, assembleanos que estão assistindo essa live, que tem preconceito com a educação teológica, por favor, abandonem esse preconceito. Primeiro, porque a educação teológica é de suma importância para o preparo do obreiro, certo? Segundo, temos na nossa tradição, né, se assim posso me referir, a referência do nosso pioneiro. Né? Ele era formado em teologia e um homem extremamente instruído na palavra de Deus. Tá bom? Vamos passar para a segunda pergunta, Cadson. Eu não sei se eu já entrei no assunto da... De certa forma, vamos passar para a segunda pergunta. De certa forma você entrou, sim. Deu para entender já quem eles eram, né? A segunda, né, pergunta é qual a estratégia que eles usaram, né, para chegar aqui ao Brasil, né? Qual foi a estratégia que eles usaram e para escolher o Brasil, né? Mas você já respondeu aí que foi então, deixa eu fazer um comentário a mais sobre isso, né? Deixa eu fazer um comentário a mais sobre isso. Eles receberam essa profecia do nosso irmão Adolf Ulden e foram para a biblioteca pesquisar que lugar era esse. Eles não tinham conhecimento de questões geográficas, então eles foram e pesquisando descobriram um lugar chamado Pará, num país chamado Brasil, né? Então eles, ainda que de modo bem incipiente, inicial, tiveram um conhecimento prévio da nação em que o Senhor os estava comissionando. E após isso, esse conhecimento, eles compraram as passagens apenas com o dinheiro providenciado de modo sobrenatural, inclusive, pelo Senhor. Conta-se que Gunnar Wingren, em Nova York, se choca com um irmão que estava indo depositar um valor financeiro para ele. E o valor era justamente o valor das passagens dos nossos irmãos. Então, nós conseguimos enxergar toda uma providência de Deus aí. Olha, meus irmãos, nós assembleanos, apesar de não termos uma teologia calvinista, mas nós cremos e pregamos na soberania de Deus, certo? Apesar de não crermos que Deus determinou tudo detalhadamente, mas nós cremos em ações providenciais. Cremos em intervenções, Deus intervindo nas situações para cumprir os seus propósitos. Então, esses avivamentos que eu falei aí, isso não foi coincidência, né? Embora eu tenha usado essa palavra, mas isso foi a boa mão do Senhor, a providência de Deus mostrando que a sua vontade era derramar o seu espírito em toda a terra,
certo? Então, eles tiveram esse contato com esse irmão que estava indo depositar esse dinheiro em Nova York e compraram as passagens e vieram ao Brasil, certo? Então, chegaram aqui no dia 19 de novembro de 1910. Então, a estratégia foi essa. Uma revelação do Senhor mostrou-lhes qual lugar eles deveriam ir para anunciar o Evangelho, certo? Então, eu quero fazer um destaque aqui, Cadson. Normalmente, alguns irmãos, ao tratar sobre a história, ignoram a tarefa e o papel que as outras igrejas protestantes exerceram em nosso país, certo? O Evangelho não chegou, meus irmãos, no Brasil em 1910, certo? Antes disso, os nossos irmãos presbiterianos, congregacionais, batistas e metodistas já estavam iniciando aí o desbravamento dos territórios brasileiros, certo? Os nossos irmãos já estavam aqui. Então, é sempre necessário e oportuno fazer esse destaque. Os irmãos estavam fazendo um trabalho extraordinário, um trabalho importante, sofrendo, certo? Sofrendo muito, porque nesse período o catolicismo que reinava era aquele catolicismo bem popular, aquele catolicismo bem leigo e aquele catolicismo violento, certo? Aquele catolicismo violento. Cadson, tens aí mais uma pergunta, não é isso? Exatamente. Então, a gente já pode entrar na terceira pergunta, né? Eles recebem uma revelação e chegam ao Brasil, né? E a gente pode perguntar quando surge a primeira Assembleia de Deus no Brasil, né? Eles não chegaram no Brasil e já foram fundando a Assembleia de Deus, né? Teve todo um processo para que isso acontecesse, né? Então eu queria que você nos dissesse aí como foi esse processo. Pronto. Vamos lá. Olha só, meus irmãos, inclusive tem um hino, né, um louvor, um cântico, que diz assim, né? A Assembleia de Deus no Brasil chegou, né, cuidando da doutrina e também dos dons, porta que abriu e jamais fechou, e Deus multiplicou o seu rebanho. E assim, essa música, esse hino, ele carrega algumas figuras de linguagem que os irmãos que escutam podem, a partir daí, carregar alguns equívocos por não entender as figuras de linguagem, né? Daniel Berg e Gunnar Wing não eram irmãos, certo? Não eram irmãos. E a Assembleia de Deus ela não chegou no Brasil, certo? Quem chegou ou quem chegaram foram os missionários que posteriormente deram início ao trabalho das Assembleias de Deus, certo? Então vamos lá. Chegando no Brasil, eles foram recebidos por uma igreja batista, como eram missionários batistas, foram recebidos em uma igreja batista. Eles demoraram, ou melhor dizendo, eles não tiveram um contato logo com o púlpito, porque precisavam o conhecimento da língua. Então, conta-se que enquanto Daniel Berg trabalhava, o Gunnar Wingren, ele permanecia estudando para ter um contato com a língua do país, certo? Então, após isso, a mensagem pentecostal ela começou a se espalhar na igreja batista onde eles estavam. A intenção dos nossos missionários não era gerar divisão, mas como estava havendo também um mover de Deus entre os batistas suecos, em Estocolmo, né? Eu não sei bem pronunciar, na Suécia. Inclusive, temos uma convenção batista no Brasil, que é a Convenção Batista Independente, que é fruto de um dos moveres de Deus na Suécia, certo? Eles chegaram ao Brasil em 1912, se não me falha a memória. Então, eles, ao chegar ao Brasil, imaginavam que o mesmo mover de Deus estava ou estaria para acontecer aqui. Olha só, os nossos missionários, quando tiveram contato com o púlpito, com os irmãos, começaram a anunciar a respeito da doutrina do batismo no Espírito Santo. E
algo que muito impressionou a comunidade batista, né, a igreja batista onde eles estavam, foi a cura de uma das irmãs que ali estavam, a irmã Celina de Albuquerque. Ela estava com um câncer, e ela foi curada por Deus através dos missionários. Então aquilo causou um espanto muito grande nos irmãos, e eles começaram a dar atenção aos missionários e à doutrina que eles pregavam. Então, nós temos uma questão bem controversa, que é a expulsão dos missionários da Igreja Batista de Belém, certo? É uma questão controversa porque nós temos as versões, né, as múltiplas versões dessa expulsão. Eu estou aqui em mãos com um livro muito bom, que é o livro do Gideon Alencar. Olha, quem quiser adquirir esse livro, eu recomendo. Mas, se você for daquele crente assembleano, né, que se sente ferido com críticas à denominação, não compre, não adquira. Mas se você for um camarada que tem preparo emocional para ver as críticas, assimilar o que é bom e deixar para lá, aí eu recomendo que você adquira. Se você tem esse preparo, adquira. Se você não tem, é melhor você guardar seu dinheiro para adquirir outras obras. Então aqui, o Gideon Alencar vai fazer uma comparação de números e das versões. Então, eu não vou me deter a isso, mas o que se conta pelo Emílio Conde, nesse livro, História das Assembleias de Deus no Brasil, é que um grupo de irmãos, inclusive um grupo maior de irmãos, um grupo em torno de 17 irmãos, fora expulso da Igreja Batista em Belém do Pará. A maioria foi expulsa pela minoria, certo? Os irmãos de linhagem batista ou congregacional sabem que este sistema de governo é um sistema de governo democrático. Então, o que é que acontece? As coisas são decididas pelo voto nessas igrejas. Então, é praticamente incomum ou inexistente situações desse tipo, onde o voto da minoria prevalece sobre o voto da maioria. Então, esses irmãos eles foram excluídos do rol de membros da Igreja Batista em Belém do Pará. Né? Quem eram esses irmãos? Daniel Berg, Gunnar Wingren e irmãos leigos que faziam parte dessa igreja foram expulsos, foram excluídos. E no dia 18 de junho de 1911, eles começaram a se reunir em cultos oficiais, certo? Uma curiosidade, meus irmãos, a respeito do início da nossa igreja, é que a Igreja Assembleia de Deus ela não começou com esse nome. Ela começou com o nome Missão da Fé Apostólica. Por que esse nome? Porque esse nome ele foi inspirado no mover de Deus em Azusa. Lá na rua Azusa, a missão que ali estava adotou essa nomenclatura, Missão da Fé Apostólica. Então, inspirados no mover de Deus em Azusa, os irmãos iniciaram um trabalho aqui no Brasil com este nome também. Então, o que é que acontece? Em 1914, algumas igrejas pentecostais que foram surgindo, né, à medida que o mover de Deus se espalhava pelos Estados Unidos, se reuniram em um concílio, em uma unidade e comunhão de igrejas, e essa comunidade e união de igrejas passou a se chamar de Assembleia. Então, a partir de 1918, essa mesma nomenclatura foi adotada oficialmente aqui no Brasil. Muito embora o Gideon vai mostrar nesse livro que já em 1917
haviam algumas congregações que adotavam um nome duplo, certo? Missão Apostólica da Fé, Assembleia de Deus, tá? Então, ele vai falar nesse livro que já existiam igrejas, Assembleia de Deus, ou melhor, Missão da Fé Apostólica, na época, em 1917, que adotavam o nome Assembleia de Deus, certo? Próxima pergunta, Cadson. Vamos. Deu para entender aí, Cadson? Deu sim. Acredito que os irmãos Muito também. bom. Então, vamos falar. Essa pergunta tem tudo a ver com a anterior, porque depois que foi estabelecida a Assembleia de Deus no Brasil, né? Depois dessa cisão que houve entre os irmãos da Igreja Batista, de uma forma surpreendente, né? A Assembleia de Deus começou a crescer, né, no Brasil. E qual o fator, né? É uma pergunta bem óbvia, mas é importante nós fazermos. Qual o fator determinante para esse crescimento, né? Esse crescimento explosivo, inclusive. Qual é o fator, né? Perdão. Olha só. Eu fico até um pouco, né, digamos que vaidoso ao falar sobre isso, né? Que os irmãos entendam da melhor forma possível. Vejam só, embora as outras denominações protestantes já vinham fazendo um bom e ótimo trabalho aqui no Brasil, mas a gente vê que era um crescimento, digamos que não tão veloz quanto o crescimento que a Assembleia de Deus teve. Certa vez, o missionário Daniel Beck foi perguntado sobre o motivo do crescimento da Assembleia de Deus no Brasil. Ele foi bem claro e sucinto, do jeito que eu gosto de ser. Ele motivava esse crescimento ao poder do Espírito Santo. Atribuía, né, aliás, essa é a palavra correta, ele atribuía esse crescimento espantoso ao poder do Espírito Santo. Então, é de se convir que a Igreja Assembleia de Deus é uma igreja que preza bastante pela ação sobrenatural e poderosa do Espírito Santo e seus dons. E desde o início dessa igreja, desde o início da Igreja Assembleia de Deus, o Espírito Santo ele trabalha manifestando sinais e maravilhas, certo? Através de curas extraordinárias, através dos dons de revelação, através de sinais e milagres espantosos. Então, normalmente, essas igrejas tradicionais, elas são de uma linha que são conhecidas como cessacionistas. E eles não creem na ação atual daqueles dons mais espantosos do Espírito, como dons de curar, línguas, profecia, os dons de revelação. Eles têm um outro entendimento sobre os dons de revelação, como palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Eles têm também um outro entendimento sobre o dom de profecia. Eles acreditam normalmente, certo? Normalmente, eles acreditam que a profecia é a própria pregação. E o profeta era o pregador dos dias apostólicos da igreja primitiva, não enxergando esse caráter revelatório na profecia, né? Então, o mundo ele tem as suas necessidades. Pessoas endemoniadas, pessoas doentes, e o movimento pentecostal traz uma resposta para essa demanda da sociedade. Certo? Embora, depois da renovação espiritual na década de 60, muitas igrejas foram influenciadas pela espiritualidade pentecostal na sua prática eclesiástica. Né? Nós temos igrejas congregacionais, por exemplo, que creem na atividade do Espírito Santo atualmente. Inclusive, Cadson, eu quero abrir. A igreja congregacional ela tem muita força aqui no Nordeste, porque o Nordeste foi o foco da renovação espiritual, certo? Nós temos a aliança das igrejas evangélicas congregacionais, que surgiram justamente
decorrente de um avivamento espiritual que ocorreu aqui no Nordeste. Lugares como João Pessoa, Campina Grande, Recife, lugares como estes foram foco do mover de Deus na década de 60, 70 e 80. Então, essas igrejas foram influenciadas pela espiritualidade pentecostal. Tanto é que hoje é praticamente raro você encontrar uma igreja congregacional que não crê na atuação dos dons espirituais. Os irmãos presbiterianos são mais resistentes quanto a isso, mas a gente ainda encontra também irmãos presbiterianos que creem na atuação do Espírito Santo com seus dons hoje, seus dons extraordinários, né? Seus dons de poder. Então, essa é a razão, né? Inclusive, eu tenho aqui um estudo no Seminário Teológico Fuller, nos Estados Unidos, um estudo bem antigo, feito pelo Peter Wagner, aqui bem antigo, Cadson. Isso aqui da década de 80, finalzinho da década de 90. Isso, 1988. Eu gosto de ter essas relíquias. E nesse estudo, o Peter Wagner vai analisar o crescimento das igrejas carismáticas e pentecostais, e ele vai atribuir justamente esse crescimento aos sinais e prodígios que ocorrem entre os pentecostais e carismáticos. Então, os milagres que Deus opera é um fator preponderante para esse crescimento, certo? Estes sinais seguirão aos que crerem. Então, nós cremos e temos visto Deus operando coisas extraordinárias. Não somente os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren, mas grandes missionários da atualidade veem um crescimento muito grande das igrejas justamente por conta dos sinais e maravilhas. Evangelistas como Reinhard Bonk, evangelistas como o Tommy Hicks, evangelistas como brasileiros, né? Bernard Johnson, Celso Lopes, o evangelista T.L. Osborne, apesar das divergências doutrinárias que tenham com ele, né? no que diz respeito à confissão positiva, mas era um homem de uma espiritualidade muito intensa. Conheço um irmão que o conheceu pessoalmente e consegui enxergar Jesus nele, um homem que operava nos sinais e maravilhas. E onde esses homens passavam, Deus operava sinais extraordinários, curas assim espantosas. Para você ter ideia, Cadson, o Celso Lopes, que era um missionário brasileiro da igreja de Madureira, quando ele começava a orar pelos enfermos, os paralíticos que Deus ia curar, as muletas de alumínio começavam a derreter, e os camaradas soltavam as muletas e saíam andando. Então, as cruzadas que ele organizava eram cruzadas gigantescas. Essa semana eu ouvi um relato sobre uma grande cruzada que o Bernard Johnson fez. Começou a chover num estádio, acho que foi no Rio de Janeiro. Começou a chover e o povo, juntamente com ele, começou a clamar. Sabe o que aconteceu? Dentro do estádio não caiu mais uma gota de chuva. Ao redor, chuvas torrenciais, mas no estádio onde a cruzada estava acontecendo, parou de chover. Então, foram estes sinais que definiram o crescimento da nossa igreja. E outra coisa, a mensagem pentecostal, ela é uma mensagem muito simples. Ela é uma mensagem que o doutor entende, mas também é uma mensagem acessível ao leigo. Então, o pentecostalismo ele cresce tomando pessoas do povo, dentre o povo, e mostrando a essas pessoas que elas podiam testemunhar. Então, por exemplo, o beberrão se converte. O beberrão se converte a Jesus, tem sua vida transformada, e ele tem a capacidade de anunciar aos seus colegas de bar o que Jesus fez na vida dele.
Então eles vão ver o que Jesus fez na vida dele e vão enxergar que esse Jesus ele muda a história, esse Jesus muda e transforma vidas. Então, o pentecostalismo mostra para o povo, para aquela camada que é chamada de leigos, né? Há sempre essa diferenciação entre clero e leigos, né? Então, o pentecostalismo mostra para o leigo, mostra para a irmã, que às vezes é lavadeira, para o irmão pedreiro, para o irmão eletricista como eu, para o irmão que não tem muita instrução, mostra que ele pode anunciar para o mundo o que Jesus fez na vida dele. Então, segunda razão do crescimento espantoso do pentecostalismo é que não há uma atribuição de pregação do evangelho apenas ao pastor, ao líder da igreja, certo? Isso é levado muito a sério no meio pentecostal. E terceiro fator que decorre desse é o uso de todos os meios possíveis para o anúncio do evangelho. Foram praticamente os pentecostais que iniciaram as transmissões radiofônicas, certo? Pioneiros das transmissões radiofônicas no Brasil, o missionário Lawrence Olson, por exemplo, tinha programas de rádio. Então, os pentecostais, apesar de haver um preconceito contra a televisão por muito tempo, mas à medida que esses preconceitos iam sendo rompidos, os pentecostais começaram a usar, os assembleanos começaram a usar os meios de comunicação para a propagação do evangelho. Então, terceiro fator é esse, o uso dos meios de comunicação em massa para a propagação do evangelho. Certo? Então, os pentecostais são muito ativos na evangelização, são muito ativos em cruzadas evangelísticas. E esses são os fatores principais que decidem os rumos de uma igreja e decidiram o avanço do pentecostalismo no Brasil. Interessante, Emanuel, você falou, porque nós temos aquele quadrilátero, né, assembleano, que é Jesus salva, isso. Jesus cura, batiza no Espírito Santo, em breve voltará, e isso está bem presente na teologia e na pregação, né, dos missionários e dos assembleanos. É interessante também que a ordem do quadrilátero, né? Jesus salva, e por meio de quê? Da pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é anunciada e a cura, né? O batismo no Espírito Santo vem em decorrência da pregação. Então, a pregação está sempre em primeiro lugar, né? A pregação do Evangelho. E não somente isso, nós vemos também que esse quadrilátero, ele é um quadrilátero cristocêntrico, né? Como o nosso irmão Gutierrez, seu amigo Gutierrez, gosta muito de dizer, né? É cristocêntrico. Cristo está no centro, Cristo é o foco, né? Isso é algo que sempre esteve presente na teologia e na pregação assembleana, né? Então isso é algo bastante interessante. Exato. Tem mais? Olha só, é interessante notar que esse quadrilátero, ele é cristocêntrico e mostra Jesus alcançando todos os níveis da vida do homem, certo? A salvação alcançando o interior do homem, a cura alcançando o aspecto físico e a vinda de Cristo nos alcançando no porvir, né? Então, o quadrilátero pentecostal mostra uma obra completa, a obra completa que Cristo veio fazer e consumar nas nossas vidas. Então, há quem diga que os pentecostais são antropocêntricos. É verdade que há, não estou aqui para tapar sol com peneira, é verdade que há, infelizmente, muitos pregadores no nosso meio que são triunfalistas e antropocêntricos. Isso é verdade. Mas eles não aprenderam isso com os nossos pioneiros. Não. Eles não aprenderam isso lendo literatura pentecostal de qualidade e de verdade. Não aprenderam isso. Certo? Eles aprenderam isso como fruto de uma péssima hermenêutica. Eu tenho aqui um livro de hermenêutica muito bom. Não vou pegar porque está distante, senão eu vou me ausentar daqui. É o do P.C. Nelson. Um livrinho laranja, pequeno.
da editora Vida, certo? Hermenêutica. PC Nelson era um pentecostal. Um dos livros mais excelentes sobre hermenêutica que existe em português. Excelentes eu falo no sentido da linguagem, é acessível e a profundidade do texto também. Então, são livros editados por pentecostais. Então, é necessário, meus irmãos, nós abandonarmos essa pregação triunfalista e nos voltarmos para a pregação pentecostal inicial. Jesus, ele é o centro. Jesus é o alvo. Jesus é o foco. O que é que Jesus faz? Jesus, ele salva o homem. Ele perdoa os pecados do homem. Ele lava o homem, transforma. Jesus salva. Jesus, ele cura, ele atinge o nosso corpo. O nosso corpo também é alvo da redenção. Jesus batiza no Espírito Santo. Ele não somente nos salva, mas ele nos capacita sobrenaturalmente para anunciar o que ele fez em nós. E ele é o rei que breve voltará. Então essa é a nossa mensagem. Tu tens aí uma outra pergunta, não é isso? Tenho sim. Emanuel, eu quero só recomendar aqui esse livrinho aqui, que é um livraço, e eu tenho depois daquela conversa que a gente teve bem antes, né, há muito tempo atrás, né, em que você me incentivou a ler, né, a buscar a literatura pentecostal, esse livro aqui eu digo para os jovens, né, da minha igreja, da minha cidade, né, que está sempre comigo, esse livro não tem saído mais da cabeceira da minha cama, certo? Para quem é pentecostal, é importantíssimo, pessoal, nós conhecermos a teologia da nossa igreja, porque, como você disse, existe uma infiltração de má teologia no nosso meio, né? Teologia da prosperidade e teologia antropocêntrica, e é importante nós nos conscientizarmos de voltarmos aqui aos fundamentos, né? A doutrina assembleiana, certo? E para nós... Só uma observação, Cadson, sobre a declaração de fé. Embora muitos venham questionar, mas a declaração de fé é recente. Mas quem conhece a Assembleia de Deus sabe que nessa declaração de fé só está reunido e sistematizado tudo aquilo que nas nossas publicações oficiais, nos nossos periódicos, como a Revista Obreiro, como as lições bíblicas, como o Jornal Mensageiro da Paz, na declaração de fé está apenas sistematizado tudo aquilo que já pregávamos antes, tudo aquilo que já estava sendo anunciado aqui no Brasil e divulgado nas nossas igrejas como nossa doutrina oficial, certo? Então, não é desculpa para se pregar aquilo que destoa da declaração de fé, o fato dela ser recente. Porque oficialmente, nas nossas publicações, da nossa casa publicadora, ou seja, publicações que são feitas para instruir o público assembleiano, Revista de Escola Dominical, Revista Obreiro e Jornal Mensageiro da Paz, nestes periódicos já estavam sendo expressas as nossas doutrinas, certo? Então, irmãos, comprem a declaração de fé, porque nela você vai ter tudo aquilo que cremos e expressamos. Pode falar, Cátia. Verdade. Então, você falou, né, do crescimento, né, como se deu esse crescimento explosivo e o público que ele atingiu. Você falou que a mensagem era compreendida pelo doutor, né, tanto pelo o irmãozinho lá, o leigo, né? E essa evangelização, ela era feita por todos, ela era feita pelo irmão leigo, ela era feita não só pelo pastor, não pelo clero, digamos assim, não só pelos presbíteros, pastores, não, era feito por toda a congregação. E é interessante nós falarmos da relação, né? A relação da Assembleia de Deus com o público pobre, né? É interessante nós falarmos sobre isso, eu gostaria que você falasse, Manuel, sobre isso. Muito bom. Eu quero já lhe agradecer por essa pergunta, porque nós estamos vivendo um tempo de extremos, né? Onde a gente vê aí ideologias das mais variadas tentando se aproveitar da igreja para se promover.
Mas eu quero que os irmãos entendam o seguinte. Antes de qualquer ideologia, certo, tomar força no nosso país, nós já tínhamos os pentecostais, os cristãos, enfim, mas eu quero dar destaque aos pentecostais, certo, meus irmãos? Se tem algum irmão aqui nos assistindo de uma outra vertente cristã, não se sinta excluído ou injustiçado. Não estou dizendo que só os pentecostais fazem isso, mas eu estou dando destaque por estar falando da doutrina pentecostal, certo? Então, antes de qualquer ideologia socialista, comunista, esquerdista chegar no Brasil, nós já tínhamos os pentecostais atingindo a classe pobre e excluída do nosso país. Então, o pentecostalismo, ele prova para o homem, prova para a sociedade que Jesus ele veio salvar e usar qualquer pessoa de qualquer classe. Nós sempre damos destaque a isso, né? Deus quer usar você. É sempre um jargão no meio pentecostal. Deixa Deus te usar, né? Porque nós cremos na potencialidade que há no servo de Deus. Não nele em si, por si mesmo, mas por conta do Deus que habita nele. Então nós cremos que Deus pode usar qualquer pessoa para anunciar a salvação, o seu evangelho para o mundo. Então, o pentecostalismo ele começou a atingir a classe pobre. Primeiro, Belém do Pará, na época, um lugar, apesar de ter sido sempre um lugar grande, né, uma capital, mas os nossos missionários começaram seus trabalhos justamente entre os pobres, entre os irmãos da classe baixa. E à medida que a igreja foi crescendo, foi tomando forma, o discurso ele foi praticamente ficando uniformizado, aquele discurso simples e acessível às classes mais pobres. Então, à medida que a igreja avançava, os mais pobres iam sendo agregados ao corpo da igreja, então eles iam anunciando esse evangelho de transformação. E devemos dar destaque a essa transformação prática que a mensagem de Cristo ela traz na vida do homem. Já destaquei aqui, mas eu quero trazer outros destaques. Pela ênfase que há na libertação, pelos pentecostais, né, isso tem um ponto positivo, mas também tem um ponto negativo de muitos pensarem que tudo é demônio, né? Mas há essa ênfase na necessidade de você ser liberto daquilo que lhe oprime, daquilo que aflige sua família, sua casa, aflige você. Então, os pentecostais eles começavam a anunciar o evangelho de libertação. E nesse anúncio, nós vemos pessoas que eram envolvidas em bebida, pessoas que eram envolvidas no uso de entorpecentes, pessoas que eram envolvidas na prostituição, começaram a ser atingidos por essa palavra e se agregar à igreja. Juntamente isso, a sua família, vendo a transformação, vendo que Jesus havia alcançado aquele que aos seus próprios olhos não tinha jeito, então eles começam a enxergar a transformação e também vão sendo alcançados. Mas veja só, o pentecostalismo sempre trabalhou com a classe pobre, com a classe de excluídos. Nós não precisamos de ideologias esquerdistas para fazer aquilo que nós já viemos fazendo há muito tempo, certo? Então, nós não precisamos. Nós precisamos o quê? Voltar às nossas origens. O pentecostalismo não é feminista, não é esquerdista, o pentecostalismo não é comunista, mas o pentecostalismo, ele é inclusivo em quê? O pentecostalismo, ele traz o pobre para o lugar dele. Ele mostra, você é pobre? Beleza, mas você pode anunciar o evangelho e coloca o pobre para anunciar. Pega o negro que nós vemos aí uma ênfase nova na questão da segregação, do racismo. Pega o negro e mostra, olha, você é negro, mas isso não é problema. Não existe em Cristo raças, não existe grego, não existe judeu. Nós somos membros de um mesmo corpo. E o Espírito que habita em mim, habita em você. O Jesus que me batizou, lhe batizou, e você pode ser usado também. Nós vemos no pentecostalismo uma mistura santa.
Não há barreiras raciais, não há barreiras econômicas, O não há pentecostalismo barreiras. prova disso. Exato, não há barreiras de gênero. Embora no Brasil, as principais denominações pentecostais, ou a principal, que é a Assembleia de Deus, não haja ordenação de mulheres, mas nós vamos ver que mesmo assim, as nossas irmãs têm um amplo espaço para trabalhar. Então, o pentecostalismo leva a sério aquilo que está escrito em Joel, capítulo 2, 28 e Atos 2, 17. Sobre servos e servas derramarei o meu espírito. Sobre homens e mulheres, sobre escravos e livres, o espírito seria derramado e está sendo derramado. Então, eu quero trazer esse destaque. O pentecostalismo ele atinge as classes mais baixas e também as classes altas. Nós vemos aí uma renovada ênfase já nas décadas de 60, 70 e 80, uma renovada ênfase na evangelização, e há um foco, inclusive, nas classes mais altas. Inclusive, Cadson, existem estatísticas a respeito dos povos não alcançados, e no Brasil nós temos esses povos. Quem são os povos não alcançados? Os mais pobres dos mais pobres e os mais ricos dos mais ricos. Dentre os mais pobres dos mais pobres, nós temos aquelas comunidades isoladas que vivem na miséria. E dentre os mais ricos dos mais ricos, nós temos uma grande elite intelectual que vivem no ateísmo ou vivem no mamonismo, né? Vivem vendo no dinheiro o seu Deus. Então, o pentecostalismo tem esses desafios ainda. Então, eu quero que vocês entendam, meus irmãos. O pentecostalismo é uma vertente cristã que tem na sua veia, no seu coração, o pulsar por uma justiça social. Certo? Detalhe, não confunda a justiça social com defesa de pautas esquerdistas ou apropriação de pautas pela esquerda. Certo? Está no sangue do pentecostalismo a defesa do negro. Está no sangue do pentecostalismo a inclusão do pobre. Está no sangue do pentecostalismo a quebra de paradigmas sexistas ou de gênero. Está no sangue. E tudo isso o pentecostalismo fez sem depender de feminismo, de esquerdismo. Fez aquilo que a Bíblia manda fazer. Certo? E onde a Bíblia manda parar, o pentecostalismo para. Certo? Então, nós temos esse privilégio, Cadson, de fazermos parte desse movimento do Espírito Santo que tem causado tanto impacto positivo na sociedade, uma tão grande transformação na sociedade. O nosso Brasil não seria o mesmo sem o início dos trabalhos evangelísticos pelos irmãos tradicionais, mas é digno de nota que o nosso Brasil não seria o mesmo sem o anúncio do evangelho por nós pentecostais. Amém? Amém. Manuel, é um prazer, cara, estar aqui com você, certo? Quero agradecer muito pelo seu tempo aí, o tempo que você dispôs para conversar aqui conosco. Amém. Quero pedir a Deus que te abençoe, certo? Que você continue esse rapaz aí, esse menino humilde, acessível, né? Obrigado aí pelos seus ensinamentos, né? Não somente a mim, mas agora a alguns jovens aí da minha igreja Assembleia de Deus aqui em Governador que está acompanhando, os irmãos da Assembleia de Deus também aqui. Quero agradecer a você, né? E que eu acho que a gente vai ter outras lives como essa, né? Muito bom. Eis-me aqui, viu? Eis-me aqui. Então é isso, cara. Quer dizer, nos despeça aí com a palavra de Deus aí. Como que é? Nos despeça com a palavra de Deus aí, para nós encerrarmos a live. Amém, meus irmãos. Olha, eu quero dizer aos irmãos do meu prazer em estar aqui com vocês. Eu faço minhas as palavras do pastor César Moisés de Carvalho. Numa live que eu tive com ele, agradeci a ele pela acessibilidade dele. E ele disse que se sentia até um pouco constrangido porque essa acessibilidade deveria ser algo normal
né, entre os irmãos, né, entre os pastores, teólogos da nossa igreja, mas que infelizmente não é bem assim, né? Alguns por falta de tempo, outros por motivos dos mais variados que eu não quero julgar, né? Então, mas eu que agradeço a você pela oportunidade, agradeço os irmãos que permaneceram conosco. E digo aos irmãos, olha, a live vai ficar salva. Vocês que chegaram agora, o nosso irmão Jonatas Nunes está dizendo que chegou agora. A live vai ficar salva. Vocês podem ter acesso a ela aqui. Vai para o meu canal no YouTube também. Então, vocês podem ter acesso à nossa live. E estou disponível para outras oportunidades, certo? Então, olha só. Eu quero dizer aos irmãos que aqui estão que não se envergonhem do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, versículo de número 18. O Evangelho é o dinamis de Deus. É o poder de Deus para a salvação. Então esse Evangelho que nos salvou, ele precisa ser anunciado aos quatro cantos. E uma palavra que o Espírito Santo tem feito bradar em meu coração é que o mundo que nos cerca está com fome e em desespero. E esse mundo ele exige de nós uma resposta a tudo isso que está acontecendo. E somente a igreja, somente nós temos essa resposta. Somente nós temos o antídoto para o desespero que o mundo ele tem passado. Então, incentivo os irmãos a continuarem conhecendo a Deus, prossigam conhecendo a Deus, mas não esqueçam de anunciar o Evangelho de Jesus a toda a criatura. Muito obrigado, Cadson. Deus te abençoe. Um abraço muito grande e que Deus ele venha continuar dando graça a você. Você é um jovem mestre que Deus tem levantado aí na igreja Assembleia de Deus em Governador de Séptimo e Rosado. É assim que pronuncia? É, exatamente. Não. Em Governador de Séptimo e Rosado. E só peço a Deus que continue abrindo sua mente, né, para que você continue tendo essa capacidade de instruir jovens, instruir pessoas e fomentar neles essa sede por conhecer mais a Deus. Amém? Deus abençoe, um abraço. Espero muito em breve poder lhe ver pessoalmente. Você já me viu pessoalmente pregando em 2015, mas não tenho lembrança de ter lhe visto, então a gente se conhece só pelas redes sociais praticamente, né? Exatamente, em Caraúbas, né? Cidade aqui perto. Foi em Caraúba, viu? Exatamente. Muito bem. Deus abençoe. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Então, meus irmãos, eu quero agradecer a você que continua aqui conosco, certo? Eu quero agradecer também ao pastor Luiz Carlos. Eu entrei em contato com ele para poder fazer essa live e ele deu todo o apoio, certo? Então, eu quero agradecer a Deus também e a ele que nos permitiu, né, nos deu esse espaço, ele abriu esse espaço para que nós fizéssemos essa live. Então, agradeço os irmãos, quero deixar a paz do Senhor a todos.